Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua espanhola, segunda série. E aqui com vocês, professora Estefânia. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos dar um olá! Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula. E agora, vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Quais são os objetivos? Aqui. Compreender o emprego das locuções adverbiais e suas funções dentro do texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão de produção do gênero estudado, compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. E agora vamos a seguir. Vamos a pensar? En una ciudad hay muchos espacios que se pueden considerar turísticos. Em uma cidade existem muitos espaços que podem considerar-se turísticos. Vamos a ver? Aqui, Iglesia Consolata Argentina, Museo Casa Pueblo Punta Ballena, Uruguai e Lago Nahuel, Huapi, Bariloche, Argentina, ¿cierto? Siguiendo, si te preguntan la localización de cierto punto turístico o no de tu ciudad, ciertamente indica con una expresión de proximidad. Por ejemplo, quiero visitar la iglesia. ¿Dónde está? Al lado del hotel, certo? Então aqui, gente, se alguém pergunta para vocês sobre um ponto turístico da tua cidade, como que vocês responderiam em espanhol? Olhem lá, ¿dónde está? Al lado del hotel, al lado. Bueno, vamos a pensar. Estas expresiones que indican proximidad, lugar y compuesta de más de una palabra son llamadas por la gramática de locuciones adverbiales. Certo? Essas expressões na gramática nós chamamos de locução adverbial e ela sempre tem o advérbio mais a preposição. Verifiquem aqui os exemplos. Cerca de, junto a, al lado de, debajo de. Preste atenção, gente. Cerca é perto, tá? Cerca de, perto de. De acordo? Vamos a seguir? Aquí reflexionando, a quien no lo sepa, a quien no lo saiba. Por ejemplo, la preposición por también se usa en la localización espacial. Sin embargo, su uso se da para localizar de manera imprecisa. O por, essa preposição, se usa também para localização, mas imprecisa. Vamos ver o exemplo? ¿Dónde está la feria de artesanía? Por la Avenida Central. Aqui, ó, Feira de Artesanato Neuquén, Patagônia. Onde que está essa feira? Pela avenida, né? Não dá uma precisão. Por aí, pela avenida. De acordo? Bueno, ahora vamos a nuestra primera actividad. La expresión delante de sirve para especificar la posición física respecto a una persona o cosa y denota prioridad del lugar. En la parte anterior, con creatividad, produce una frase con sentido semejante a esa expresión, locución. Utiliza la imagen de la foto. Então, vejam, delante de, diante de. Daí vocês têm ali a igreja. Diante de. Vocês vão construir uma frase utilizando essa expressão, essa locução. De acordo? Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, fizeram a frase com a expressão delante de? Vamos a ver aqui um exemplo. Aqui, exemplo, hay una farmacia delante de la iglesia. Existe uma farmácia em frente à igreja. De acordo? Podemos seguir entonces. Aquí, las preposiciones versus las locuciones. Son muchos los usos de las preposiciones de e a em espanhol. Então, gente, essas preposições de e a são bem usadas, principalmente aqui no que nós estamos estudando das locuções, certo? Vamos a ver? Indicando lugar. Para indicar punto de partida o de origen se utiliza la preposición de. La preposición a indica desplazamiento o destino. Vamos ver, vamos entender aqui, ó. Preposição de origem, ó. Hay um trem de alta velocidade que vai de Madrid e vai chegar onde? A Barcelona em menos de 3 horas. Entenderam? De acordo? Vamos a seguir entonces. Aquí, la preposición de y a pueden formar locuciones que indican localización o puntos de referencia. Recuerda, en conjunto con el artículo el, las preposiciones a y de se convierten en al y del. Vamos acordar, vamos lembrar aqui, gente. Essa preposição al é uma contração que nós dissemos, que é o artigo el mais a que vai dar ao em português. E o del é o do, o de mais ele, que é do. De acordo? Então, vamos a seguir. Hay un buen restaurante al lado del cine. Existe um bom restaurante ao lado do cinema. ¿Cierto? Vamos a seguir. Vamos a nuestra segunda atividade, pessoal. Olhem lá. Completa adequadamente utilizando todas as locuções del recuadro sin repetir ninguna. Vamos a ver aqui. Junto a, debajo de, lejos de, a la derecha, cerca de, al fondo de. Vocês vão pegar essas locuções e vão completar os espaços vazios. Olhem. Para ir al centro hay que girar, espacio, en el próximo cruce. 2. No soporto a esa chica, por eso quiero sentarme, espacio, ella. Mi casa está muy espacio, la escuela, por eso vengo siempre a pie. 4. Perdí 2 libros míos, creo que los dejé, espacio, pupitre en la escuela. 5. El consultorio del dentista está, espacio, pasillo, espacio, la escalera y los ascensores. De acordo, chicos? Vamos a seguir. Agora é com vocês. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam? Completaram os espaços em branco? Vamos a ver aqui. Completa adequadamente utilizando todas las locuciones. Vamos a poner... Para ir al centro hay que girar a la derecha en el próximo cruce, a la direita. No soporto a esa chica, por eso quiero sentarme lejos de ella. Quero sentar longe. Mi casa está muy cerca de la escuela, por eso vengo siempre a pie, muy cerca de, muito perto da escola. Perdí 2 libros míos, creo que los dejé debajo del pupitre en la escuela. Pupitre é a carteira, a cadeira, aquele material da escola, assim, o objeto, a cadeira e a mesa, tá? Isso é o pupitre. El consultorio del dentista está al fondo del pasillo, junto a la escalera y los ascensores, ao fundo do pasillo, corredor, junto à escada e os elevadores. De acuerdo, chicos? ¿Podemos seguir? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos aquí, analizando la lengua. ¿Qué son locuciones adverbiales? Es la combinación de 2 o más palabras que funcionan como adverbios. La locución está compuesta de palabras que generalmente pierden su significado original y adquieren en conjunto un nuevo significado que puede guardar o no la relación con las palabras de origen, certo? Então, são 2 palavras, essa é a locução, abaixo de, delante de, certo? Cerca de, 2 palabritas, locución. Ejemplo, el accidente ocurrió en un santiamén. O acidente ocorreu num piscar de olhos. Observem a imagem, tá? Las locuciones adverbiales pueden ser clasificadas de la siguiente forma: de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de duda, de afirmación y de negación. Essas são como elas podem ser classificadas, vocês já devem ter visto na língua portuguesa. Tempo, lugar, quantidade, modo, dúvida, afirmação e negação. Agora vamos conhecê-las. Bueno, tiempo. Al amanecer ya había salido de viaje. Ao amanhecer. Lugar. Le gusta mirar las obras de arte de cerca. Le gusta, né? Você gosta de olhar as obras de arte de perto. Cantidad. Sempre coloca a música lo máximo que dá. Sempre coloca a música o mais alto que dá. Modo. En efecto, foi juego espectacular. Espectacular, perdão, chicos. E aqui, duda. Tal vez gane nuevo presidente de las elecciones. Talvez ganhe. Talvez. Afirmación. Sin duda. Esta es la mejor paella de la ciudad. Sem dúvida. Negación. De ningún modo. No harán mudar mi opinião. De opinião. De jeito nenhum, de nenhum modo vocês vão fazer minha opinião mudar. Certo? Então, essas são as locuções, tá? Opa! Bueno, ahora te toca a ti. Vamos a ver? Agora vocês vão produzir. Vamos lá. Que te parece produzir um guia turístico? Miren. Vamos a imaginar que las próximas Olimpíadas pasarán en Brasil, específicamente en Paraná. Mucha gente hispanohablante estará aquí y necesitaremos mapas con informaciones a los turistas, como punto a conocer, como llegar, qué hacer, valores y etc. Ou seja, gente, vai ter Olimpíadas aqui no Paraná. Vamos fazer um guia turístico ao hispanohablante. Professor, o que é hispanohablante? Falante de língua espanhola. Vocês vão precisar de mapas com informações.
quais lugares conhecer, como chegar, o que fazer, valores, de acordo? E, bueno, elija um ponto turístico principal. Aqui, ó, vamos a pensar, Isla del Mel, Ilha do Mel, iglesias, tem os parques, tem os museus, tem os teatros, o Teatro Guaíra, são várias. Isso aqui, eu tô falando aqui em Curitiba, né? Mas tem a Ilha do Mel. Interessante. Certo? Agora com vocês. De acordo? E aí, fizeram? Olhem só, gente. Uma outra coisa interessante que eu não falei para vocês, tem a Ilha do Mel, falei sobre Curitiba, os parques. Porém, nós temos outros lugares, né, que podemos fazer esse guia turístico. Tem Morretes, que tem o Barreado, tem Antonina, tem Paranaguá, tem uma história muito bonita nessa cidade. Guaraqueçaba, cidade é uma praia, um lugar bem interessante de conhecer. Aí tem Pontal do Paraná, que a gente chega no Pontal do Paraná para ir para a Ilha do Mel. E também tem uma ilha perto de Guaraqueçaba que se chama Ilha Superagui. Então tem vários lugares que a gente pode estar trabalhando com esse guia turístico, certo? E depois vocês mostram para os colegas de vocês. De acordo? Então, chicos, nossa aula terminou. E o que nós aprendemos hoje? De acordo com as leituras das imagens, associação com as locuções adverbiais, uso das preposições nas expressões adverbiais,
o que são locuções adverbiais e o léxico relacionado à temática. Então, hasta la próxima classe.